Abra sua Bíblia. Carta de Judas. Antes do livro de Apocalipse, carta de Judas. Vamos ler o capítulo 1. Versículo 1. Algumas Bíblias até colocam um capítulo, né? Outras só versículo, tá? Na minha, só tem versículo 1. Judas 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus. Agora a gente vai lá para o versículo 21. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Versículo 22. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Amém? Os irmãos podem sentar. Nesses poucos minutos que temos, hoje é culto de responsabilidade do departamento de missão. E eu quero deixar uma meditação, quero deixar uma palavra de Deus para nós a respeito de missão. E missão, irmãos, ela é muito mais do que simplesmente ir para uma outra região e anunciar o Evangelho para pessoas que não conhecem nada de Deus. Isso é missão também. Isso, na verdade, é a grande comissão que Jesus deu para a igreja, anunciar o Evangelho a toda criatura. Mas missão, ela também é feita por cada um de nós, com as pessoas próximas, com as pessoas que nos rodeiam, com as pessoas que congregam no mesmo lugar, com as pessoas que participam da mesma comunhão. E no meio dessas pessoas a gente também faz missão, a gente também deve fazer missão. E a carta de Judas, ela é uma carta pouco falada, bem pouco, dificilmente a gente ouve alguém falar sobre Judas e essa carta. Ela é uma carta que Judas trata muito sobre a apostasia, porque o tema dessa carta central é a apostasia. É o desvio, fala sobre falsos mestres que entraram no meio do povo de Deus, que inflamaram o povo de Deus com as suas doutrinas perniciosas, que trazem prejuízo para o povo de Deus. Mas também é uma carta que, no meio de toda a crítica que Judas faz, Judas, que a gente sabe pela tradição da igreja, que é o irmão do Senhor, ou melhor, o co-irmão do Senhor Jesus. Judas aqui é o filho da irmã Maria, com José, irmão de Tiago. Tiago, que escreveu a epístola de Tiago, que está na nossa Bíblia também, que ele se apresenta Tiago, irmão do Senhor Jesus. Mas Judas se apresenta como servo do Senhor Jesus, irmão de Tiago. E Judas, ele deixa um texto para nós,
dizendo que nós somos chamados, a igreja é chamada por Deus, e ele diz que a igreja é guardada por Deus, no amor, em Jesus Cristo. A igreja é santificada em Jesus Cristo. Ele vai falar isso na sua carta. E esses dias me perguntaram qual era a grande diferença entre a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, da igreja do século 21. Existem muitas diferenças, mas uma das que ficam mais em evidência é que a igreja do século 21, ela era uma igreja que vivia com base na parousia. Era uma igreja que vivia com base na vinda de Jesus. Era uma igreja que ansiava a vinda de Jesus. E quando a igreja ansiava a vinda de Jesus, automaticamente a santificação era algo que era buscado mais intensamente. Por isso que o autor aos Hebreus vai dizer que sem a santificação ninguém verá a Deus. E nós vamos ver que o autor aos Hebreus também fala da vinda de Jesus na sua carta. Quando a gente vai para as cartas de Paulo e para as outras cartas, nós vamos ver o assunto da vinda de Jesus sendo mencionado. Paulo dizendo que nós não podemos esperar ou servir a Deus com base somente nesta vida. Por quê? Porque existe uma busca da igreja primitiva incessante pela vinda do Senhor. Por isso que os bens materiais eram distribuídos com amor. Por quê? Porque a base estava nos tesouros do céu. A base estava na aguardada bem-aventurança de Jesus, que vai se manifestar nas nuvens, trazendo vingança aos que não obedecem ao Evangelho e aos que não conhecem a Deus. Mas a igreja militante, a igreja primitiva era uma igreja que militava nisso. E a igreja do século 21 é uma igreja que não tem, na sua grande parte, a militância na parousia, na vinda de Jesus. A igreja começou a entrar por vários caminhos, como por exemplo, vamos trazer mensagens que não falam muito do céu, vamos trazer mensagens que não falam muito da vinda de Jesus, nós vamos trazer mensagens que, buscando uma prosperidade terrena, por exemplo, mostrando que a vida aqui pode ser boa, por exemplo, só que nisso tudo, mestres começaram a se infiltrar na igreja, e atingiu em cheio a santificação, que era aquela preparação do crente para a vinda. E quando eu falo santificação, eu não estou falando aqui só de jejum ou coisa desse tipo. Eu estou falando de uma vida separada em Deus, guardada em Cristo Jesus, uma vida de piedade, de devoção a Deus. E Judas vai dizer no versículo 22 para nós, missionários, crentes, que é para nós nos compadecer de alguns que estão na dúvida. Apiedai-vos de alguns que estão na dúvida. De que forma? De que forma nós vamos fazer isso? E aí quando eu olho para a Bíblia, por exemplo, eu vejo Paulo falando para Timóteo, lá 1 Timóteo 4,16, quando ele diz assim: Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo assim, salvarás, tanto a ti mesmo, quanto aqueles que te ouvem, quanto aqueles que te dão crédito. Essas palavras de Paulo a Timóteo, elas foram dadas também dentro de um contexto de apostasia, igual a carta de Judas. Quando a gente olha, por exemplo, para 1 Timóteo 4,6, ele vai dizer para Timóteo: expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da doutrina que tens seguido. A verdade é que, primeiramente, Cristo nos chamou e preparou os seus discípulos para depois comissioná-los, para depois levá-los à missão. Uma preparação individual para que nós podemos levar a palavra de Deus. A palavra da fé em nós é implantada, ela, como disse Jesus em João 15,3, ela nos limpa,
para que nós, limpos pela palavra de Deus, possamos pregar a palavra de Deus, para aqueles que ainda não estão limpos pela palavra de Deus, para aqueles que ainda estão, quem sabe, em dúvida sobre o servir ou não servir a Deus, aqueles que não conhecem verdadeiramente o Evangelho de Jesus. É por isso que Jesus mesmo vai dizer que adianta, a pessoa, ela ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, o que dará em troca o homem da sua alma, por exemplo? Ele não pode. Então aquilo que tanto dizem é verdade, que Deus, primeiramente, trabalha em nós, para depois, através de nós. Primeiramente Deus te salva, te limpa, te purifica, e depois por meio de você, salvo, limpo e purificado pela palavra de Deus, você anunciar a outros que estão errantes no caminho, para que eles conheçam a verdade, e se eles ainda estão em dúvida, eles sejam arrebatados da situação em que estão, porque Judas vai dizer que existe um fogo que os espera, por mais que isso não seja literal, por mais que isso possa ser interpretado, o fogo como um símbolo do tormento do inferno, não muda nada a realidade de que existe o inferno, que essas almas estão caindo nesse precipício, mas nós temos que olhar para os nossos lados, não somente para a África, não somente para a Ásia, mas para a pessoa que está no nosso lado, que às vezes está em dúvida, e nós podemos ser instrumentos de Deus, para que com uma palavra da verdade, arrebatar essas almas, e não é arrebatar da mão do diabo, é arrebatá-las da própria ira de Deus. Porque o diabo, irmãos, não tem poder para isso. Então nós não lutamos contra o diabo para tirar as almas do mundo. Não. Nós pregamos o Evangelho, avançamos o reino de Deus. É claro que os demônios estarão por aí, eles vão tentar resistir, mas Deus é maior. Então a igreja está com Deus, a igreja anuncia o Evangelho liberta as pessoas, mas não é uma guerra entre Deus e o diabo. Na verdade, nós pregamos o Evangelho para que a ira de Deus seja removida sobre aqueles que estão em dúvida, porque quando nós vamos para Cristo, o olhar da ira de Deus sai sobre nós, o olhar da misericórdia de Deus vem sobre nós, mas o olhar ainda permanece sobre os filhos da desobediência. Olha a necessidade. O dever do cristão deve ser sempre não destruir, não desconstruir, mas sim salvar a todo homem. E não que nós tenhamos a salvação, mas nós anunciamos a salvação. Nós não somos os salvadores, mas nós anunciamos o Salvador para essas pessoas. Nós não somos o Cristo, não, mas somos representações de uma miniatura de Cristo. Por que miniatura de Cristo? Porque muita coisa em nós se assemelha a Jesus Cristo, não tudo, porque não seremos igual a Ele, pelo menos aqui não tem como, mas irmãos, quando o povo olha para nós, eles dizem, ali parece alguém com esse tal de Jesus. Isso é ser cristão. E o pensamento cristão nunca pode ser, não tenho nada a ver com eles. Nós não podemos pensar assim. Esse espírito, esse complexo de Jonas, tem que ser removido de nós. Sabe qual é o complexo de Jonas? Deixa os ninivitas lá, eu não tenho nada a ver com eles. Eu estou salvo, eu estou bem, eu tenho Deus na minha vida. Deixa o povo de Nínive, que faz coisas, faz atrocidades, são idólatras, deixa eles no caminho errado, eu estou salvo. Mas não, a igreja não pode ter esse espírito de Jonas. Nós temos que olhar ao nosso redor e ver aqueles que estão caminhando no perigo, aqueles que estão no nosso meio, que estão muitas vezes dentro da nave da igreja, não os que estão lá fora. Eu me refiro a todo aquele que está próximo da gente. Cuidar de nós mesmos, mas também cuidar daqueles que estão ao nosso redor. Irmãos, se agirmos dessa forma, como o Jonas fez naquele momento, é como se nós fôssemos assassinos, como foi Caim.
que odiou o seu irmão? Porque o próprio Tiago falou que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, comete pecado. Agora imagina o bem que é eu falar de Jesus Cristo para uma pessoa e ela ser salva, por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo, e quando eu prego para ela, ela se rende ao Senhor, ela se humilha aos pés dele, e ali tu sabe que tem um eleito de Deus, que o Senhor escolheu e que o Senhor salvou. Existe coisa melhor que isso? Mas quando eu sei que eu tenho que fazer o bem e eu não faço, eu peco. E eu me torno como Caim. Judas diz que alguns estão na dúvida. Por causa dos muitos enganos, alguns acabam flertando com o pecado. Mexer com o pecado é o mesmo que brincar com fogo. Existem pessoas, irmãos, que frequentam, que participam, mas as suas vidas são vidas pecaminosas em secreto, pecados de estimação. E é justamente isso que Judas está dizendo. Nós temos que arrebatar essas pessoas e mostrar para elas que não dá para flertar com o pecado. Por quê? Porque é como se fosse brincar com fogo. Esses são os que não estão totalmente firmes. São levados a praticarem alguns pecados, mas ainda estão na dúvida. Não mergulham de ponta cabeça. Caminham em direção ao abismo infindável, porém, ainda não caíram nele. Estão caminhando para o abismo, mas ainda não caíram nele. E deixa eu dizer algo aqui esta noite. Eu não sei como está a sua vida, e eu não estou comparando a sua vida com a minha, dizendo que eu sou mais santo do que você, que eu sou mais perfeito do que você. Longe disso, porque os olhos do Senhor enxergam lá dentro de mim. Ele conhece todas as minhas falhas, mas uma coisa eu sei dizer, que o braço de misericórdia de Deus para perdoar está neste lugar, pelo Evangelho do Senhor Jesus. E ainda existe tempo para a tua vida, embora tu esteja caminhando para o abismo, praticando o pecado, ainda está na dúvida, existe libertação para a tua alma essa noite. Aleluia. Nestes casos nós temos 3 situações apontadas que nós devemos entender. Primeiro, capacitação de defender a fé, para recomendar nossa fé aos outros. É por isso que 1 Pedro 3,15 ele diz: antes santificai a Cristo em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento. Uma pessoa cheia de dúvidas, como irá ajudar outra com mais dúvidas ainda? Como um cego guiará o outro? Como um perdido que se encontra com outro perdido vai saber o caminho? Não. Primeiro nós temos que saber onde nós estamos pisando. Primeiro nós temos que saber o Deus que nós servimos. Primeiro nós temos que saber como Ele quer que nós o servimos, para depois nós ensinar. Se alguém que anda errando pelo caminho e desconhece o lado certo a tomar, como aconselhar outro que também se encontra perdido? Quando vamos, por exemplo, para uma autoescola, quem vai fazer carteira de motorista, quando vai lá para a autoescola, e tu senta do lado da pessoa que é responsável para te aprovar no volante, já pensou se essa pessoa é menos despreparada do que você? Já pensou se essa pessoa que está junto com você, para aprender, você aprendendo a dirigir, ela não sabe dirigir? Não dá certo. Temos que ser condutores dos irmãos mais fracos. Existem pessoas que devem ser reorientadas. Quantas vezes cometemos o pecado de omissão, por não falar ao nosso irmão que ele está indo por lugares perigosos, que está pecando, se afastando do amor e da fé. Temos medo
dessa parte, pois colocamos muitos empecilhos em nosso caminho antes de tomar uma atitude dessas. O nosso descuido pode custar uma alma, se desgarrando do rebanho. Aquelas simples palavras, irmãos, na hora certa. Irmãos, cuidado, não pratique isso, não faça isso, não é assim que Deus ensinou. Há caminhos que para o homem parece bom, mas os seus fins são caminhos de morte, tem que tomar cuidado. Alerte. Disso que falamos até o momento, se referimos àqueles que não estão em uma situação tão grave, mas dando os primeiros passos para ela. Porém, existe uns, como disse Judas, existe alguns que estão carregados de pecados grosseiros e permanecem no meio da igreja. Eles precisam ser tirados da situação que se encontram, contudo eles não podem ficar no meio do povo, até que parem com as suas práticas pecaminosas. São os que devem ser arrebatados do fogo. Eu me lembro daquela parte de Corinto, quando teve um irmão lá, que estava tendo relações sexuais com a sua madrasta, brincando com Deus. E o que Paulo vai dizer? Eu não estou presente, eu estou ausente, mas o Espírito está com o Senhor, está presente. Nós vamos orar e determinar em nome do Senhor. Quem está falando isso não sou eu, é o apóstolo Paulo. E determinamos em nome do Senhor que o tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Porque a preocupação de Paulo era com a alma daquele homem que vivia no pecado, mas participando da comunhão. Mas a notícia boa é que quando é corrigido com amor, tem resultado. Porque na segunda carta Paulo vai escrever, e bem provável que seja esse irmão, que havia retornado para a igreja, arrependido dos seus pecados, e Paulo vai dizer, não recebe ele como inimigo, recebe ele como irmão, bota ele para a comunhão, porque ele se arrependeu do que fez. Uma alma que estava em dúvida, mas foi arrebatada do povo, do fogo. O teólogo Calvino escreveu sobre isso, ele diz o seguinte: quando há perigo de fogo, nós não hesitamos em arrebatar voluntariamente aqueles que desejamos salvar, pois não seria suficiente apontar o dedo ou estender a mão gentilmente. Quando tem uma casa em chamas, eu assisti um vídeo esses dias na rede social, o corpo de bombeiros, irmão José, chegou numa casa que estava pegando fogo, e eles não conseguiam mais entrar. Talvez aqui muitos irmãos assistiram, eles não conseguiram mais entrar. A chama já estava muito alta, muito forte. Só que o dono da casa chegou. E quando o dono chegou, ele ficou tão desesperado, Eduardo, tão desesperado, e os bombeiros não entenderam, que ele entrou, chama dentro. E eles começaram a dizer: que homem doido, está pegando fogo. E ele não pensou direito. Ele foi, sabe por quê? Porque tinha um cão, um cachorro dele, dentro da casa, amarrado. E ele foi com tudo para tirar o cachorro de dentro do fogo. E ele sai com o seu cachorro no colo. E o que eu achei lindo naquilo, apesar de ser um simples animal, foi o altruísmo desse homem, a entrega desse homem para não deixar o seu animal morrer queimado. E quando ele sai com aquele animal nos braços, a sua pele está toda queimada, ele se queimou completamente, mas ele protegeu a vida daquele animal. E às vezes nós fizemos vista grossa para as pessoas que estão se perdendo, indo para o fogo para morrer, e nós não temos o mesmo interesse às vezes de olhar e dizer: está errado, não faça isso, é um caminho de morte, é um caminho sem volta. Cristo, irmãos, agiu de forma mais profunda que isso por nós, mas nos ensinou a fazermos o mesmo pelos nossos irmãos,
Porque o evangelho de Jesus e servir a Jesus, não existe individualismo não. Por isso que Paulo vai dizer: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O evangelho não é egoísta, nós não podemos ser egoístas. Se nós provamos o benefício da salvação, se nós provamos a alegria da salvação, se nós exultamos na salvação, como pode nós olharmos para os que se perdem e não sentirmos nada? Nada. Ficar apático. É muito triste isso. Mas existem vícios pecaminosos onde homens e mulheres que estão na igreja ou fora da igreja se afundam e precisam urgentemente serem tratadas com força para não morrerem no pecado. É a mesma coisa de alguém que vai tentar tirar a própria vida. Quando você presencia alguém que vai tentar tirar a própria vida, é automático. A pessoa quer fazer mal a si mesma, mas quem está perto vai fazer de tudo para aquela pessoa não cometer aquele ato. E assim deve ser o espírito que existe em nós. Quando nós vemos que alguém está se perdendo, nós agirmos para que essa pessoa, fora da sua consciência, não cometa esses erros que podem ter um custo muito alto. Nem sempre o crente pecador, ele está alegre na vida que leva. Ele na verdade não está conseguindo sair. Existem pecados que é difícil, irmãos. Existem pecados que é difícil, que a pessoa não consegue sair tão facilmente. Mas se tiver ajuda, se tiver compaixão, se tiver amor, e nós temos que tomar o cuidado, o perigo. Nós devemos ter compaixão, mas ao mesmo tempo nós devemos temer. Porque há perigo para o pecador, mas também há perigo para aquele que o resgata. Atualmente, nós tivemos a Covid-19. E a gente olhou os enfermeiros, os médicos, e a gente disse: que coisa linda, toda a saúde mobilizada. Só que eu pergunto para vocês, quantos profissionais da saúde que estavam na frente de batalha para salvar essas pessoas não se contaminaram com o vírus e também não foram para a eternidade com o vírus da qual eles estavam tentando ajudar as pessoas? Cuida de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, e fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. Porque quando a gente vai ajudar as pessoas, quando a gente vai fazer missão, quando a gente vai entrar no arraial do inimigo, como diz o Antigo Testamento, a gente tem que tomar cuidado para que aquela doença, para que aquela infecção não passe de lá para o lado de cá. Mas eu tenho que terminar, eu tenho que concluir, irmãos, estamos no meu horário. Isaías 1,18 diz: o Senhor diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Quem sabe alguém está pensando em parar esta noite. Ou quem sabe você veio aqui e ainda nem começou, mas Deus está te chamando para você começar. E muitos que estão aqui querendo parar, Deus está te alertando também, mas por amor à sua alma. Se coloque de pé, por gentileza, não posso passar do horário. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui que é uma verdade. A única coisa que enfraquece o crente é o pecado. Não é a aprovação. Não é você perder o seu carro que vai te enfraquecer na fé.
Não é você perder a sua casa que vai te enfraquecer na fé. Não é você perder a sua saúde que vai te enfraquecer na fé. Mas quando se perde o temor a Deus e começa a se praticar o pecado, isso sim enfraquece. Então muitas pessoas que acabam dizendo: eu estou desanimado, eu vou parar. Tu vai perguntar o porquê. A pessoa: não dá mais, por causa disso, por causa daquilo. Eu gostaria que você revesse os seus conceitos. Por quê? Porque não existe provação que vai acabar com a fé do crente, mas o pecado praticado esfria a pessoa. Então é melhor nós irmos por um caminho de arrependimento. É melhor nós irmos por uma estrada de arrependimento. Porque se nós formos por uma estrada de conversão e arrependimento, não vai existir frieza, não. Não vai existir a falta de vontade de servir a Deus, não. Não vai existir a falta de estar aqui congregando com os irmãos, não. Isso sempre vai existir, se você sempre estiver firme na fé com Deus. Vamos orar? Você que veio aqui essa noite, se você quiser chegar aqui, você que foi tocado por essa palavra, eu te convido. Só estou te convidando, você não é obrigado a vir. Mas quem sabe você quer chegar aqui na frente, nós vamos estar orando. O Senhor quer arrebatar um povo. O Senhor quer tirar um povo. O Senhor quer tirar as pessoas das dúvidas e colocá-las num caminho correto, num caminho certo, num caminho de certeza. E o Senhor quer tirar você de toda a dúvida essa noite, que o melhor caminho é servir a Ele. O melhor caminho é servir a Ele, com certeza. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença aqui nós estamos. Aqui está a Tua igreja, Senhor, reunida. Eu sei, Senhor, que a palavra foi uma palavra um pouco forte, uma palavra um pouco árdua, mas é uma verdade, Senhor, que nós temos que ensinar, que nós temos que também viver esta verdade. Nos preocuparmos, Senhor, com aqueles que estão fracos, nos preocuparmos, Senhor, com aqueles que estão na dúvida, arrebatando-os do fogo, Senhor, porque nós sabemos sim, que existirá um juízo, nós sabemos sim, que existirá um acerto de contas, nós sabemos sim, que toda língua, que todo joelho se dobrará diante da Tua presença, mas nós também sabemos, que aqueles que estão em Cristo Jesus, já nenhuma condenação há para eles, Senhor, porque eles são justificados por sua fé, e não vivem mais na prática do pecado, Senhor. Oro, Senhor, neste momento pela nossa vida, pedindo a Tua misericórdia, a Tua graça, em nome do Teu Santo Filho Jesus, amém. Deus abençoe, irmão. Aleluia, cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Já vamos encerrar esse culto maravilhoso. Que reflexão, né? Que palavra abençoada, tanto a introdutória como essa palavra do presbítero Jonathan. É para nós meditar nessa noite e dizer que não vale a pena ficar no primeiro dia da semana em casa. Isso é um combustível para nós enfrentarmos a semana abençoada. Também, mais uma vez, gostaria de agradecer os irmãos, a irmã Ângela, a irmã Cainã, né, que vão congregar aqui com nós, a irmã Thalita e Karen ali do Vera Cruz, essas jovens, e dizer para vocês que aqui tem o melhor grupo de jovens do sul do mundo, que é Criciúma. Então o presbítero, o irmão Erivaldo, a irmã Jamília ali, tá? Para receber vocês. O irmão Ricardo também, seja bem-vindo, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Concluímos nessa noite, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. E a igreja diga amém. Tenham uma boa semana, em nome de Jesus.